Ok. Como a gente falou do trabalho, de trabalhar a Deus como traz Antígonos, a gente tem que trabalhar a Deus sempre, nenhuma recompensa. Então a gente está falando de trabalhar a Deus com todo o amor que a gente tem a Ele. E acaba a Mishnah falando, vem morar Shamayim Alechem. A gente tem que ter temor dos céus e não medo de Deus. Esse temor tem que saber diferenciar. A camarada de morar aqui é mais, não sei se podia usar a palavra temor, que temor também lembra um pouco de medo. A gente tem que usar a palavra mais kavod, respeito, mais yachas nachon, o relacionamento verdadeiro, o correto entre a gente e Deus. Sabendo que a gente tem que saber que a gente está abaixo dele, a gente somente é a criação dele, e ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele criou o mundo todo, a gente dentro desse mundo também. E vendo tudo isso a gente vai conseguir chegar nessa morá. Mas por que a Mishnah no final acaba falando da morá, quando ela começa a falar sobre o amor? Eu calculo, a ideia que eu acho que é porque qual o problema de trabalhar Deus com amor? Você pode chegar no nível que um pai, por exemplo, um pai e um filho. O filho começa a trabalhar o pai num relacionamento verdadeiro, correto, que ele sabe quem é o pai dele, e começa a viver uma vida bonita com o pai. Mas tem uma certa hora que pode ser que talvez o amor até destrua essa fronteira que tem entre o pai e o filho. O amor pode fazer com que o relacionamento não seja mais o normal, que seria o pai acima e o filho abaixo, e sim o filho começa a calcular que ele está no nível do pai, e a partir de já começa a despreciar o pai dele, a não dar respeito e não fazer tudo às vezes que o pai quer. Você vai falar, meu pai não, ele é meu pai, não vai me punir tão forte, ele vai deixar, porque nada vai acontecer de mal para mim. Isso é um relacionamento que a gente não quer chegar de jeito nenhum com Deus. Por isso que no final, Antígonos traz a ideia do temor, do Irat Shamayim. Você sempre tem que calcular, você sempre sabe saber a fronteira entre você e Deus, entre o Criador e a criatura, e a criação. Você sempre tem que entender que ele está acima de você, e o Yachas verdadeiro, o relacionamento verdadeiro, é um relacionamento de kavod, de respeito. Por isso a gente vê que em hebraico tem pachad e tem ira. Pachad é medo, e ira seria mais esse kavod, como a gente está falando, esse respeito. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente. Quando você vê um leão, você tem medo do leão, você quer que o leão esteja distante de você. E por isso você não quer ele certo de você, você quer distante. É um medo que você tem de coisas. Você tem medo de certas coisas, você não quer essas coisas do teu lado, você quer essas coisas longe de você. Enquanto o irá aqui, o kavod que você tem de um pai para um filho, você vê que o filho quer muito o pai. A gente quer muito que Deus esteja com a gente. Ao contrário, a gente tem medo que Deus se afaste de a gente, que Deus não esteja com a gente mais. Esse é o maior medo. Quer dizer, a gente, aqui então a irá aqui é somente ter a yachas, a correção, o relacionamento verdadeiro entre a gente e Deus. Como está escrito no Midrash, Deus fala para os tzadikim do paraíso, no Gan Eden, fala para eles, se aproximam de mim, vocês têm muito medo de mim, se aproximam de mim. Aí os tzadikim começam a se aproximar de Deus, tem uma certa hora que Deus fala, até aqui. Aí eles olham para Deus e Deus fala, eu quero que você esteja do meu lado, mas não esteja acima de mim, porque vocês têm que saber, essa fronteira é uma caridade que Deus faz, que Ele ensina para a gente exatamente o que a gente é, qual é a nossa força e aonde a gente pode chegar. Tudo isso é só por caridade, e não porque por outro motivo. Então por isso acaba a Mishnah com Irat Shamayim. Uma coisa bonita que a gente pode ver também aqui é porque a Mishnah usa a palavra Eved, escravo. Por que não trabalha a Deus como um funcionário ou como um operário, sim como escravo? Porque um funcionário e um operário, se eles trabalham com um patrão, tudo que tem a relação entre ele com o patrão é só o trabalho. A partir do momento que terminou o trabalho, eles acabam o trabalho, eles vão embora. Eles são totalmente independentes do patrão. Eles podem resolver ir embora, eles vão embora e acabou a história. Não tem mais nenhum relacionamento entre um funcionário, um operário e o patrão. Sendo que a gente não quer isso. O relacionamento com Deus tem que ser como um escravo, que é para sempre, que é um escravo que trabalha a Deus com toda a força dele e nunca vai mais parar de trabalhar a Deus. É uma coisa bonita que o Rambam traz em Ilchot Talmud Torah, nas leis de Torá, o Rambam, Moshe ben Maimonides, traz no Mishneh Torah, que o pai tem que começar a ensinar o filho Torá e dá para ele recompensas, dá para ele amendoim, dá para ele caju, dá para ele uma bola de futebol, e assim vai ensinar o filho a Torá, porque as crianças no comecinho não têm raciocínio nenhum, elas não têm nenhuma ideia da importância da Torá, e com o tempo elas vão crescendo, elas vão entendendo da importância, e como elas foram criadas naturalmente com o caminho da Torá,
elas descobrem toda a verdade, a Torá verdadeira, descobrem o bonito da Torá, então elas não querem mais largar essa Torá, e elas não querem mais saber nada de nenhuma recompensa, e elas só querem comprar assim a Torá verdadeira. A gente vê então que a gente tem que trabalhar a Deus então dessa forma que a gente não tem recompensa. Agora, muitos midrashim bonitos que acontecem. A gente sabe que tem um Rav muito grande, conta Gemara, Yossi ben Pazi, Yossi ben Pazi. Yossi ben Pazi dizem que era na época, Beit Abba, ele falou, quem quer estudar a Torá, venha e vai receber recompensa com o estudo da Torá. Assim, o grande Rav traz muitos talmidim para ele, muitos discípulos para ele. E sempre falou que se eles começarem a estudar a Torá com recompensa, no final eles vão chegar na Torá verdadeira. Então assim ele foi ensinando. E Yossi, chamava Yossi um garoto que começou a estudar com esse rabino. Depois de um certo tempo, não muito tempo, foi no rabino, depois de uma semana, falou para o rabino, cadê minha recompensa? Eu não recebi nenhuma recompensa. O rabino ficou muito mal, ele queria talvez jogar ele até fora da yeshiva, mas o rabino falou, não, eu vou dar mais uma chance para ele. Começou a falar para ele, não se preocupe meu filho, você vai receber recompensa. E Bemet, de verdade, depois de uma semana, veio uma pessoa muito milionária que estava triste porque ele falava, eu muita Torá não tenho, eu só tenho muito dinheiro, e eu tenho esse copo de ouro enorme, um copo muito bonito de paz, de ouro, Zahav, e eu queria dar para Yeshiva, e eu quero dar para um discípulo, para um talmid que ele estude Torá, e que eu tenha parte dessa Torá dele também. Que quando ele estude Torá, eu também quero participar da Torá dele. Eu vou com esse copo, eu dou para ele esse copo de ouro, ele pode fazer o que ele quiser com esse copo de ouro, é dele, e a metade, a parte da Torá dele, eu quero ter recompensa dela. Então, o rabino foi direto com esse copo de ouro muito valioso no Yossi, e deu para ele o copo, ele ficou muito feliz. Falou, agora você estuda bastante Torá, que você tem que estudar também para essa pessoa que deu para você esse copo. Aí você falou, um tempo ele começou a estudar a Torá muitas horas, pelo amor que ele tinha do copo de ouro, e devagarzinho, como ele foi crescendo no mundo da Torá, no relacionamento verdadeiro da Torá, a Torá verdadeira, começou a entrar dentro dele, não só na cabeça, na sabedoria, e sim no todo o organismo do corpo humano. Ele começou a viver Torá. Então, ele chegou uma hora que ele falou, ele estava triste. O rabino perguntou, por que você é triste? Ele falou, porque eu me arrependo de ter pegado esse copo de ouro, porque eu quero a Torá verdadeira, eu não quero estudar a Torá por causa desse copo de ouro. Pegou e devolveu para o rabino devolveu para o pessoal milionário e falou, não se preocupa, ele vai estudar por você também, mas ele não quer mais o teu copo, ele só quer. E esse é Yossi ben Pazi, que é Ben Pazi, da palavra de Zahav, bonita que a Midrash conta, que é o grande rabino que virou o grande rabino de Israel, Rabbi Yossi ben Pazi. Outra coisa bonita também, tem histórias que contam de Baal Shem Tov, de Gaon de Vilna também, a gente vai trazer, depois a gente vai contar essas histórias também.